Vamos iniciar agora o estudo dos atos administrativos. Segura sua onda aí na cadeira, porque agora serão vários blocos de vídeos para abordar esse assunto, que é o nosso segundo maior capítulo aí. O maior é o capítulo da organização administrativa do Estado, mas tem um outro capítulo muito grande que é o capítulo de atos, sempre muito cobrado em provas de concurso. Rarissimamente, você vai ter um concurso que cobre direito administrativo e não cobre aí atos, o tema de atos administrativos. Para dizer que eu não tenha visto um grande concurso que não tenha cobrado isso, o penúltimo, se não me engano, o penúltimo ou antepenúltimo concurso da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, teve lá um concurso para analista que não cobrou atos. Pelo amor de Deus, manda a ambulância salvar esse sujeito que elaborou o edital. Como que o sujeito vai ser um servidor público? Ele vai ser uma máquina ensandecida, trelocada de praticar atos e não precisa conhecer atos para passar no concurso. Meu Deus do céu, ele é legislativo. Será quem que elaborou esse edital lá no legislativo, hein? Não vou nem perguntar. Bom, então vamos aí, o tópico de atos. Então é raríssimo você encontrar um concurso que não vai ter lá no programa da disciplina de Direito Administrativo esse assunto, atos administrativos. Comigo na tela, a primeira noção inicial que a gente vai ter aqui dos atos, antes mesmo do conceito, é o seguinte, é importante você ter a noção. Olha, aqui está o universo dos atos jurídicos. Atos jurídicos. Então aqui nós temos os atos jurídicos, representados aí por esses pontinhos, atos jurídicos. Bom, agora, paralelo a esse universo dos atos jurídicos, nós temos o universo dos fatos jurídicos, em sentido estrito. Fatos jurídicos. Então, atos jurídicos e fatos jurídicos. Muito bem. Comigo aqui, olha, comigo. Para se ter um ato jurídico, você tem de ter uma manifestação de vontade de um sujeito, que repercuta juridicamente. Uma manifestação de vontade a qual o ordenamento jurídico reconhece ou atribui um efeito, uma consequência jurídica. Manifestação de vontade de um sujeito para gerar, para acarretar, para produzir um efeito jurídico. Esse é o universo do ato jurídico. Mas você tem um universo paralelo que é o universo dos fatos jurídicos. São acontecimentos não provenientes da manifestação de vontade de um sujeito, da manifestação unilateral de vontade de um sujeito, que também repercute e produz um efeito jurídico. Porque uma lei reconhece efeito jurídico a esse determinado fato. Que é um grande exemplo de fato jurídico? O nascimento com vida. O artigo 2º lá do Código Civil reconhece um efeito jurídico fundamental ao fato de nascer com vida. Esse efeito jurídico é adquirir a personalidade jurídica, ou seja, o ordenamento jurídico reconhece que ao nascer com vida, o ser humano adquire a aptidão para se tornar sujeito de direitos e obrigações. Daí o exemplo de ato e fato jurídico. Bom, então uma coisa, fato jurídico, não decorre de manifestação de vontade, mas produz um efeito. A outra coisa, ato jurídico, decorre da manifestação de vontade para produzir um efeito jurídico relevante previsto no ordenamento. Comigo na tela, no universo dos atos jurídicos, nós temos um subconjunto que são os atos jurídicos administrativos. Conclusão óbvia aí pelo desenho, pelo esquema. Existem vários atos jurídicos que não são atos jurídicos administrativos propriamente ditos. Portanto, comigo aqui, é crucial a gente identificar o que faz de um ato jurídico ser também
qualificado como ato jurídico administrativo. Será que é só o fato dele ser praticado pela administração, por um agente público? Não sei, a gente precisa ver isso. Isso é fundamental para a prova. Essa questão você não pode perder. Eu vou te dar uma estrutura teórica simples, didática, objetiva, para você não perder essa questão em prova. Saber quando é e quando não é um ato administrativo propriamente dito. Porque nem toda manifestação de vontade que produz um efeito jurídico vai ser ato administrativo. Você pode ter atos jurídicos que não são atos jurídicos o quê? Administrativos. E repito, a gente precisa conhecer quais são os fatores conceituais que fazem de um ato jurídico ser um ato jurídico administrativo. Ainda na tela, aqui no universo dos fatos jurídicos, nós temos os fatos jurídicos administrativos, que são acontecimentos não provenientes da vontade que produzem, refletem efeito jurídico administrativo. É mais fácil identificar, mas nós vamos identificá-los também. Tranquilo? Então, neste momento, a gente já tem a compreensão do que o universo maior é o do ato jurídico e o do fato jurídico. Os dois universos paralelos. Dentro desse universo tem o subuniverso de fatos, ou subconjunto dos fatos administrativos e dos atos administrativos. Atenção a isso para a gente poder desenvolver aí o nosso raciocínio em matéria de atos administrativos propriamente ditos. Bom, continuando. Vamos agora para o conceito de atos administrativos. Conceito de atos administrativos. Muito bem. A gente pode, de forma simplificada, bem sintética, entender ato administrativo como sendo o quê? É uma manifestação unilateral de vontade. Então nós temos o fator vontade do Estado ou de quem o represente, de quem atua em nome dele, submetida ao regime jurídico administrativo, ou seja, não é uma vontade jurídica qualquer, é uma vontade submetida ao regime jurídico administrativo. Leia-se, regime de direito público. Essa vontade sobre esse regime, ela tem que ser destinada para uma função tipicamente administrativa. E aqui, vamos relembrar lá as aulas iniciais. Função tipicamente administrativa é qualquer atividade que não seja nem legislar, nem julgar. Função tipicamente administrativa. E para produzir um efeito jurídico relevante aí imediato. Beleza. O que você precisa perceber aqui nesse conceito? Que se você tiver vontade que produz um efeito jurídico relevante, esses dois fatores por si sós, olha, vontade mais efeito jurídico relevante. Esses dois fatores que eu destaquei por si sós conceituam, definem ato jurídico. Uma manifestação de vontade de um sujeito que gera um efeito jurídico relevante nos termos da lei, do ordenamento jurídico, define ou conceitua um ato jurídico. Mas não será necessariamente ato jurídico administrativo. Porque para ser ato jurídico administrativo, você precisa de 4 fatores conceituais. 4. Comigo na tela. A vontade, o regime jurídico administrativo, a função tipicamente administrativa, o efeito jurídico relevante. Comigo. Se faltar um desses 4 fatores, você até pode ter um ato jurídico. Esse ato jurídico pode até ter sido praticado pela administração pública. Mas se faltou um dos 4 fatores, mesmo tendo sido produzido pela administração, não será tecnicamente ato jurídico administrativo. Não será ato administrativo. Você precisa ter na ponta da língua, afiada em sua memória aí, esses 4 fatores necessários para conceituar ato administrativo. O que é muito comum em prova? O examinador apresenta uma situação de manifestação da administração pública e de seus agentes, mas que é uma situação que falta um desses 4 fatores. Não tem dúvida. Você gabarita na hora
porque sabe que faltou um desses 4 fatores, não vai ser ato administrativo. Bom, então os fatores são 1 tá aqui, 2, 3 e 4. Bacana? Fiz questão de destacar claramente aqui para você internalizar essa informação. Então comigo, na tela, manifestação unilateral de vontade. Não é qualquer vontade, é uma vontade unilateral. Não pode ser bilateral, um negócio, um contrato. Vontade unilateral, primeiro fator. Segundo, tem que estar submetido ao regime jurídico administrativo. Na prova ele pode falar simplesmente direito público, tá certo também. Não pode ser regido por direito privado para ser ato administrativo. Tem que ser direito o quê? Público. Se for regido por direito privado, até pode ser ato jurídico. Se for regido por direito privado, até pode ser ato jurídico, mas não vai ser ato jurídico administrativo. Fiquem atentos a isso. Pode ser uma manifestação da administração? Pode. Pode ser regido por direito privado? Pode. Só que se a manifestação da administração é regida por direito privado, você já vai saber, não vai ser tecnicamente um ato administrativo. Já já a gente vê o que vai ser isso. Voltando aqui na tela, próximo fator conceitual aí, essa manifestação tem que ser para cumprir uma função tipicamente administrativa, ou seja, tudo que não seja legislar, tudo que não seja julgar. E por último, tem de produzir um efeito jurídico relevante e imediato. Os atos administrativos são para produzir efeitos imediatos. A gente vai dar uma ênfase nisso depois, mais à frente. Mas esse aí é o 4º fator. Muito bem. De posse desse conhecimento, dos fatores conceituais fundamentais para se ter um ato administrativo, propriamente dito, a gente precisa analisar agora mais um detalhe. E aí assim, olha, comigo aqui, olha, comigo. Quando a administração se manifesta, a gente chama isso de ato da administração. Quando a administração pública, por seus órgãos, agentes, entidades, quando a administração se manifesta, a gente chama isso de ato da administração. É o gênero. É o conjunto de qualquer das manifestações ou realizações no âmbito da administração. Ato da administração. O que você não pode fazer é associar automaticamente ato da administração como sendo ato administrativo. Aí você vai correr um grande risco e fatalmente vai errar na prova. Então, ato da administração é o gênero, que engloba algumas espécies, inclusive ato administrativo. A gente vai precisar fazer essa análise agora. Então, comigo na tela, ato da administração. Ato da administração, você pode tomar nota aí se você quiser resumir. É qualquer manifestação ou acontecimento da administração. Ato da administração pode ser definido como qualquer acontecimento ou realização, manifestação da administração, por meio de um agente, de um órgão. Esse é o ato da administração. Muito bem. Agora, quais são as espécies de atos da administração? De manifestações ou realizações aí pela administração. Primeiro, os atos de direito privado. Isso aqui eu deixei para você completar de próprio punho, com as próprias mãos, para você memorizar mais. Eu sei que quando você anota por si mesmo, de próprio punho aí, com aquela letra bonita, letra de convite de casamento, você memoriza, não esquece nunca mais. Então vamos lá. Comigo, toma nota aí. Atos de direito privado são manifestações da administração, regidas predominantemente por direito privado. São manifestações da administração, manifestações unilaterais, regidas predominantemente por direito privado. Um exemplo disso aí seria um ato de doação, uma doação aí do poder público para
um particular, doação. O ato também de registrar um imóvel. Quando o poder público adquire um imóvel, ele vai ter que ir a cartório registrar esse imóvel. E isso vai ser um ato regido por direito privado. Então, muito bem, se é regido por direito privado, é um ato da administração, mas não é tecnicamente ato administrativo. Segunda categoria, fatos administrativos. Os fatos administrativos também podem ser chamados de atos materiais. Você percebe que você está tendo de anotar muito pouco aí da aula, quase tudo está anotado para facilitar a sua vida. Mas algumas anotações complementares eu fiz questão de deixar para dar uma ênfase, para chamar a sua atenção para alguns aspectos. Esse negócio de atos materiais da administração é um sinônimo de fatos administrativos. Então, quando aparecer em prova, você não vai ter dúvida. Atos materiais, sinônimo de fatos administrativos. Comigo, o que são os fatos administrativos ou atos materiais? Tomem nota aí. São acontecimentos ou realizações. São acontecimentos ou realizações no âmbito da administração. Acontecimentos ou realizações no âmbito da administração não provenientes da manifestação de vontade, jurídico-administrativa do Estado. Não provenientes da manifestação de vontade jurídico-administrativa do Estado. Tá aí. Muito bem. Exemplo de fato administrativo. Fácil. Suponhamos que durante as comemorações do Réveillon ou uma festividade qualquer, um servidor público se emocionou lá na sua vida privada, na sua vida com os amigos, se emocionou, infartou, morreu. O falecimento desse servidor por infarto aí, é ato ou é fato? Fato. Porque não é um resultado decorrente da manifestação de vontade de um sujeito. Professor, mas aí você levou um susto forte, aí você está querendo bagunçar a porcaria da minha aula. Aí você infartou do nada. Se for, mas se ele faz, aí foi à vontade. Não, se for pensar, você vai bagunçar a minha aula. E vai bagunçar a sua vida também. Calma. Infartou do nada. Beleza. Isso é um fato. Mas esse fato produz um efeito jurídico relevante no âmbito da administração? Relevantíssimo. Esse falecimento do servidor, que é um fato, gera a vacância do cargo. O cargo se torna vago. Olha só a vaga aí do cadastro de reserva, que você está no cadastro de reserva. Olha que coisa linda. O cargo fica vago. Então produz um efeito jurídico administrativo. Esse é um exemplo de fato. Fácil de perceber. Segundo exemplo de fato administrativo. Lá vai. Um elevador no 10º andar de um prédio público com 10 pessoas lá dentro. Dá um defeito, um problema eletromecânico, os cabos se rompem, as travas laterais não funcionam e o elevador desaba 10 andares e bate nas molas lá embaixo. Faz milkshake das 10 pessoas lá dentro, esfolam as pessoas. Esse acontecimento no âmbito lá da administração decorreu da manifestação direta de vontade? Não. Então é fato. Mas produz um efeito jurídico relevante? Sim. A administração vai ter de responder pelos danos, responsabilidade civil pelos danos causados às vítimas, que a gente vai ver mais à frente na responsabilidade civil. Esse é um outro fato. Tudo bem? Bom, tranquilo de perceber isso aí. Tem outros dois fatos importantes no âmbito da administração. Dois outros fatos importantes. A prescrição e a decadência decorrem do simples transcorrer do prazo.
Se a administração deixou passar o prazo para exercer um direito, ela pode sofrer a perda do direito de ação ou a perda do próprio direito. A prescrição ou a decadência também são fatos, porque são meros transcursos de um prazo legal, de um tempo, diante da inércia da administração. Fato também. Agora, eu quero analisar com você uma situação que é mais comum, que aparece mais em prova porque é mais difícil de visualizar, mas nós vamos demonstrar aqui de forma tranquila. Olha só. Imagine aqui esse magnífico desenho de um prédio particular. Esse prédio Palace 2, em homenagem aí a essa triste situação que aconteceu na década de 90 com os meus alunos aí do Rio de Janeiro. Um abraço aí a galera do Rio de Janeiro. Palace 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Prédio parece que desabou a lateral das varandas, foi construído com areia de praia, tal, não sei o que, desabou a lateral das varandas, matou 8 pessoas e ameaçava desabar lateralmente, fazer o efeito dominó em vários outros prédios também ao lado. Bom, a administração, diante desse grave e iminente risco de lesão aí para o interesse público, para o patrimônio particular, pratica um ato administrativo. Pratica um ato administrativo. Vai ter uma autoridade para isso aqui, olha, desenhado aqui. Bom, esse ato tem como objeto uma ordem de implosão. A autoridade joga implosão. Vamos apagar aqui, voltando. Cadê a nossa borracha? Aqui. Ordem de implosão. Implode tudo isso aí, porque se o prédio cair no efeito dominó vai ser uma bagaceira ainda pior. Vai lá, implosão de tudo. Beleza. Comigo. Quando essa autoridade competente, com poderes para tanto, pratica o ato, ordenando administrativamente a implosão do prédio, esse é um ato administrativo. Ou seja, gera uma consequência, um efeito jurídico, tem o regime das prerrogativas, função meramente administrativa de proteger aí o interesse coletivo, patrimônio privado, público e outros interesses coletivos. Bom, ao ordenar a implosão do prédio, o prédio já cai? É mágica? Não, não é. Então, praticado esse ato, expedida a ordem de implosão, é preciso dar cumprimento. Então é preciso dar cumprimento. Aqui na tela, cumprimento. Cumprir. Basicamente, nós temos 3 maneiras para implementar o ato. Uma, aguarda o destinatário do ato a cumprir a ordem. 2, a administração que praticou o ato ingressa com uma ação judicial para que o juiz promova o cumprimento forçado dessa obrigação, deste ato. 3, a própria administração pública, valendo-se de algo que a gente vai estudar mais adiante nesse capítulo dos atos, valendo-se do atributo da alta executoriedade, a gente vai ver mais à frente, valendo-se da alta executoriedade, ela própria vai ao local, sem precisar de uma autorização judicial e sem precisar da concordância do destinatário do ato, ela própria vai ao local e com seus próprios meios, equipamentos e agentes, cumpre, concretiza o ato que praticou, a ordem determinada. Beleza. Quando a administração faz isso, ela realiza uma atividade material,
chamados atos materiais. É um mero realizar. Vão aqui os agentes técnicos, vão furar as colunas, botar os explosivos. Gente, quando esses servidores públicos, técnicos, vão lá, furam as colunas, atucham os explosivos, emendam os fios para implodir tudo, essa ação, essa tarefa é um mero realizar. Porque dentro da estrutura jurídica administrativa do Estado, a esses servidores, nessa circunstância, não foi dada a competência para manifestar a vontade produzindo um ato. Eles apenas realizam uma tarefa como desdobramento do ato anterior que ordenou a implosão. É um mero realizar. Eu sei que você pode estar tendo uma dificuldade de enxergar isso aí e falar, professor, mas tem 2 servidores, coração batendo no peito, ele querendo produzir esse ato. Essa dificuldade é porque você entende a teoria do órgão, que é a teoria que fala que pessoa natural, que é o agente, e o Estado são uma coisa só, mas na hora de aplicar ela na prática aqui, você fica, mas tem a pessoa, a vontade dela é quis não. Vou usar um exemplo paralelo que vai facilitar você perceber isso aí. Um evento paralelo que vai perceber isso aí. Está ocorrendo uma manifestação de black box. Aí as autoridades competentes para proteger o patrimônio privado, o patrimônio público, a integridade física das pessoas, as liberdades, mandam a polícia de choque, patamo, BOPE e outras coisitas mais para o local. E falam, olha, vocês vão ficar lá, em frente ao Congresso, por exemplo, e não deixem invadir. Enquanto estiverem xingando, cantando hinos de guerra, manifestações, beleza. Mas se tentarem invadir, vocês estão autorizados a adotar os meios proporcionais e razoáveis para repelir e impedir a invasão. Beleza. Então cada policial, com seus equipamentos táticos, estão lá para decidir discricionariamente quando vai ser necessário repelir uma invasão. Estão lá todos perfilados. Daqui a pouco, um grupo de black box mais animado fala, vamos invadir o Congresso agora, e saem correndo aquele cavalo doido para cima do Congresso. Um grupo de policiais que estavam perfilados ali, munidos de granadas de gás lacrimogêneo, que possuem um equipamento mecânico lá que puxa um pino, arremessa. Então o policial fala, é agora, vamos repelir com granada. Medida razoável e proporcional, não vai matar ninguém, vai sair uma lágrimazinha do olho e beleza. O policial, discricionariamente, vê que o momento é oportuno, distância ok, vento na posição adequada, ele puxa o pino da granada e arremessa. Essa decisão de arremessar naquele momento é um ato discricionário do policial. Arremessou. Tomou essa decisão que entendeu mais adequada e proporcional à situação concreta. E nisso a granada está viajando no ar. Olha lá, em slow motion, viajando. No meio dessa viagem, deflagra o mecanismo mecânico da granada e deflagra o gás. Esse disparar do gás mecanicamente lá na granada é ato ou é fato? Você não tem a menor dúvida de que é fato, porque não tem um ser humano aí. O ato foi, ele arremessou a granada e vai ter uma consequência, um desdobramento disso. Volta comigo na tela. Essa autoridade competente, secretário de obras, municipal, tal, ele tem poderes para manifestar a vontade e dar a ordem. Essa ordem precisa ser concretizada. Como não é mágica, o prédio não cai de uma vez, essa ordem precisa ser concretizada. Se ela for concretizada pela própria administração, esses atos para implementar essa ordem são mero realizar. Esses atos, mesmo que feitos por servidores, são atos materiais, porque os servidores não têm aí competência jurídica administrativa para decidir se o prédio cai ou não, para tomar, ele só realiza. Esse realizar aqui dos engenheiros que vão instalar os explosivos são como o deflagrar da granada de gás lacrimogêneo que foi arremessado pelo policial. Eu espero que a comparação desses dois exemplos tenha feito você perceber
a teoria do órgão e perceber que em determinados momentos, os agentes, os seres humanos que estão agindo pela administração, estão agindo mecanicamente, sem a competência legal para manifestar um ato, para originar essa vontade de produzir um efeito conforme o conceito aqui. Tudo bem? Beleza. Então, só para concretizar, comigo, pensa. Quando um agente de trânsito dá uma ordem de apreensão para o seu veículo na blitz, essa ordem de apreensão, isso é um ato. Agora, o guincho público pegar o seu carro e levar ao depósito, aí já é fato, é um mero realizar. A ordem de demolição de uma construção em área pública, a ordem de demolição é ato. Passar o trator em tudo é fato. Tudo bem? Diante disso, eu finalizo essa parte de fatos com um detalhe. Quando um médico, servidor público, realiza uma cirurgia dentro de um hospital público, isso é considerado fato. Cortar o paciente lá, fazer a cirurgia, é fato. O ato vai estar ou na autorização do diretor do hospital ou do chefe de equipe que permitiu a realização, que ordenou inclusive essa despesa. A cirurgia em si é fato. Cuidado com isso em prova a questões anteriores fazendo essa sacanagem aí para tentar equilibrar. Isso é fato. Nós concluímos por aqui esse bloco tratando aí de atos administrativos. Estamos falando das espécies de atos de administração. Eu volto para concluir esse tema que nós estamos tratando de atos da administração. Eu aguardo você aí no próximo bloco.